Quando Jesus, aos 30 anos, declara o reino do Pai, ele não era unanimidade. Tanto não era que no próprio judaísmo, pediram a morte de Jesus Cristo. Não era unanimidade. Não era unanimidade entre os apóstolos, pois haviam dúvidas. É só você ler sobre Judas, Pedro, João, Tomé, todos esgueirando entre a multidão, observava tudo o que acontecia e não se manifestavam. Hoje existe uma desculpa quando a gente fala do Evangelho pleno e não dos 4 livros biográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o Evangelho que está em todas as Escrituras. E as pessoas dizem que eu não sou unanimidade. Que unanimidade são as religiões que se degladeiam entre si. Cada uma encontra o defeito da outra e as expõe. Está muito comum vocês perceberem a briga, a discussão através das plataformas, entre as igrejas. E eu também não quero ser unanimidade. Jesus ainda não é a unanimidade. Nós temos ainda muitos rincões a serem conquistados, E países imensos, continentes imensos, que Jesus não é unanimidade. Quando ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide e fazei discípulos, ide e batizai-o como testemunha do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava recrutando homens e mulheres para pregar, plantar o Evangelho, que é a semente do bem. Conclusão: está muito escasso os semeadores, os plantadores, escassíssimos aqueles que estão dispostos a fazer menção ao Evangelho. Tem até uma palavra que diz que se nós não falarmos, as pedras hão de clamarem. Eu não estou com essa minha palavra dizendo que fulano, beltrano está errado, que você precisa sair de sua religião. Não. Eu não estou falando de budismo, não estou falando de kardecismo, não estou falando de umbanda, quimbanda, candomblé. Eu não estou falando isto. Eu estou falando que aonde quer que você esteja como religioso, é necessário que você conheça o Evangelho. Segundo Paulo, aos Romanos 1,16, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 17, aquele que crê. E nele, no Evangelho, é que nós vamos descobrir a justiça de Deus.
Então está na hora de não darmos importância aos brasões, às bandeiras religiosas, às denominações, com algumas com nomes estranhos, mas isso também não nos importa. Se você seja conservador, que você seja pentecostal, que você fale língua, que você dance, que você pule, que você seja ortodoxo, conservador, isso não importa. O que importa é que você faça uma varredura na sua crença. Que você comece a sondar a sua alma e perguntar se o que você acredita está lhe trazendo alegria. E posteriormente, felicidade, que são duas coisas diferentes. Alegria não depende do que eu tenho. Felicidade depende do que eu tenho. Então, a pergunta é esta. Não, qual é a sua religião? Não é essa a pergunta. A pergunta é: você está feliz? Você tem alegria e convicção em seu coração? O Espírito de Deus testifica com o seu espírito? Você ainda é regido pela lei do judaísmo? Você ainda acredita que você precisa cumpri-la? Se a Bíblia diz que quem tropeçar em um tio desfaz toda a lei? Você tem ideia do caminho que você está percorrendo? Será que os seus pés estão calçados com o Evangelho da paz? Você está indo para a direção correta, que é o Evangelho? É Ele, a espada de dois gumes que penetra e divide o seu ser, que é dividido em três pessoas: o homem biológico, o homem psicológico e o homem espiritual. Você está pronto para esse desafio? Você precisa ter ciência do Evangelho, que está na Bíblia, mas não é a Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário. Tanto é extraordinário que nele está a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então você precisa também dividir histórias, usos e costumes do Evangelho, que vem sobrevivendo a isto tudo. Não creia em hipótese nenhuma em unanimidade. Não, todo mundo fala assim, então está certo. Não acredite em unanimidade. Porque a unanimidade não está no caminho estreito, está no caminho largo. A unanimidade nunca esteve com Jesus. Esteve com escribas, fariseus e com Roma na época, o grande Império Romano. A unanimidade não está no tamanho, mas na qualidade. É 2 ou 3 reunidos em meu nome. Pense muito sobre isto. E a gente vai, sem dúvida, ficar muito feliz. E eu aqui à sua disposição, como sempre. Beijão.